Olá, tudo bem? Bom, retornamos então para continuarmos os nossos estudos sobre os cálculos químicos e agora, nessa nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os casos gerais envolvendo estequiometria, ok? Então, esse nome cálculos químicos você pode encontrar também com o nome de cálculos estequiométricos. Ok? Muito bem. Na nossa primeira aula sobre esse assunto, nós conversamos sobre a teoria atômico-molecular, vimos os conceitos de massa atômica, massa molecular, massa molar e ainda os conceitos de mol e também a aplicação da constante de Avogadro. Se você ainda não assistiu essa aula, peço que você, por favor, vá lá depois, dê uma passadinha lá e confira essa aula. Belezinha? Muito bem. Bom, então, o que nós vamos estudar hoje? Nós vamos falar um pouquinho sobre os passos para resolver um problema envolvendo estequiometria. Depois, eu vou te mostrar um método chamado método das três linhas, que é um método bem prático para a gente montar as nossas regras de três. E vamos finalizar resolvendo aí vários exercícios de aplicação. Belezinha? Muito bem. Então, vamos começar verificando os passos para resolver um problema envolvendo o cálculo estequiométrico. Bom, o primeiro passo é escrever a equação química devidamente balanceada. Bom, na maioria dos exercícios, a equação é dada. O que eu tenho que fazer? Conferir se a equação está ou não está balanceada, ok? E nós já vimos como balancear uma reação química, né? Se você ainda não assistiu essa aula, confira lá depois, ok? Bom, segundo passo é estabelecer uma regra de três. Todo e qualquer problema envolvendo estequiometria só resolvemos por regra de três, ok? E como é que eu estabeleço uma regra de três? Eu tenho que relacionar uma certeza com uma dúvida, ok? Bom, a nossa certeza ela vai ser dada pela própria equação química. Então, depois de eu efetuar a equação química e verificar se ela está balanceada, então ali eu tenho certeza das proporções. Então eu consigo tirar a minha certeza da minha equação química. Já a minha dúvida, ela vai estar descrita no enunciado. Eu vou entender a minha dúvida, identificar a minha dúvida lendo o enunciado. E aí, para formular essa dúvida, eu vou relacionar aquilo que está sendo fornecido para mim no enunciado com aquilo que está sendo perguntado, com aquilo que está sendo pedido. Belezinha? Bom, para ajudar a gente a estabelecer essa regra de três de uma maneira mais prática, eu vou mostrar para você o método das três linhas. Bom, esse método possibilita estabelecer a regra de três de uma maneira mais fácil e rápida para resolver um problema envolvendo cálculos estequiométricos. Muito bem. De maneira que eu vou utilizar a primeira linha para escrever as proporções dadas pela equação química. A segunda linha eu vou utilizar para converter unidades se for necessário. E a terceira linha é a linha onde eu vou escrever a minha dúvida. Então eu vou usar para formular a minha dúvida, relacionando sempre aquilo que está sendo fornecido para mim no enunciado, aquilo que foi dado, com aquilo que está sendo pedido, com aquilo que está sendo perguntado. Belezinha? Bom, parece confuso nesse primeiro momento, mas vamos ver isso através de um exemplo que eu tenho certeza que vai ficar bem mais claro para você. Então vamos lá. Considere a reação química representada pela seguinte equação. Então eu tenho aí uma equação química já representada. Supondo que a reação apresente um rendimento de 100%, determine a massa em gramas de cloreto de cálcio que deve reagir para se obter 40 gramas de carbonato de cálcio. Então, olha só, já identifico a minha dúvida aqui. Eu quero saber qual é a massa, então quanto de cloreto de cálcio, que é o CaCl2, deve reagir. Eu quero saber a massa em gramas disso. Deve reagir para que eu consiga obter 40 gramas de carbonato de cálcio. Belezinha? Ok. Então, vamos para a resolução desse exercício. Bom, eu vou colocar novamente aqui a nossa equação química. Perceba que eu já destaquei aqui esse coeficiente, então provavelmente a equação já está balanceada, mas mesmo assim vamos conferir.
Eu tenho aqui então 2 átomos de sódio, aqui também 2 de sódio. Eu tenho aqui um cálcio, um carbono, um carbono aqui, um carbono aqui. 2 cloros, aqui o 2 multiplica o cloro também, né? Então 2 cloros de cá. 3 oxigênios e 3 oxigênios. Então a minha equação já está balanceada. Muito bem. Bom, então vamos lá. Eu vou utilizar então a terceira linha para fazer o quê? Terceira linha é onde eu coloco a minha dúvida, né? Eu sempre começo, né? Eu gosto sempre de começar formulando a minha dúvida. Então o que está sendo pedido? Está sendo pedida a quantidade em gramas de cloreto de cálcio, né, que deve reagir para que seja produzido 40 gramas de carbonato de cálcio. A minha primeira linha eu vou utilizar para mostrar para você a proporção que existe aqui na minha equação química. Então perceba que a equação, para cada 1 mol, a equação me mostra que para cada 1 mol de cloreto de cálcio que reage, há a formação de 1 mol de carbonato de cálcio. Então, aqui é a minha proporção dada na primeira linha. Agora, perceba o seguinte, ó. Eu tenho aqui mol e aqui a minha unidade está em gramas. Então não dá para estabelecer uma regra de 3 aqui, porque eu tenho uma divergência de unidades. Então o que eu vou fazer? Vou usar a segunda linha para converter essas unidades. De maneira que eu preciso então converter aqui de mol para gramas. Como é que eu faço isso? Através da massa molar. Bom, eu tenho aqui, né, já pesquisei na tabela periódica as massas do cálcio, do cloro, do sódio e do carbono. Então, como eu preciso encontrar a massa do cloreto de cálcio, então eu vou fazer a continha aqui, ó. Cloreto de cálcio, a massa é 40, a massa do cloro é 35,5, então vai ficar 40 mais 2 vezes 35,5, isso vai me dar 111. Já a massa do carbonato de cálcio, que eu também preciso encontrar, eu vou ter aqui 40 do cálcio mais 12 do carbono, mais 3 vezes 16 do oxigênio. Perceba que eu tenho aqui, né, 3 oxigênios. Ok? Bom, fazendo essa continha aqui, eu chego em 100 gramas. Então, 1 mol de CaCl2, que é o cloreto de cálcio, equivale a 111 gramas. Então, 1 mol, 111 gramas. Aqui, 1 mol de carbonato de cálcio equivale a 100 gramas. Bom, agora perceba que estamos todos na mesma unidade, ó, grama com grama, do outro lado aqui, grama com grama, belezinha. Então, podemos agora efetuar a nossa regra de 3. Então, vou fazer a multiplicação cruzada aqui, vai ficar 100 vezes x, vai ser igual a 40 vezes 11. Então, 100 vezes x é igual a 111 vezes 40. Então, eu vou ter aqui x multiplicando, passo dividindo. Resolvendo essa continha aqui, eu vou ter um valor de 44,4 gramas de cloreto de cálcio. E essa aqui é a nossa resposta. Belezinha? Então lembre-se disso. Eu começo aqui pela terceira linha, formulando a minha dúvida. Depois eu comparo com a primeira linha, que vai me mostrar a proporção da equação. E se for necessário, eu converto as unidades utilizando a segunda linha para isso. Belezinha? Tranquilo? Bom, vamos então prosseguindo aí. Vamos para um exercício de aplicação para a gente colocar isso tudo em prática. Na metalurgia do zinco, uma das etapas é a reação do óxido de zinco com monóxido de carbono, produzindo zinco metálico e dióxido de carbono. Letra A. Escreva a equação química correspondente. Então vamos lá. O cara não me deu a equação, mas ele me descreveu ela no enunciado. Então ele está dizendo que o óxido de zinco reage com monóxido de carbono, formando o zinco metálico mais CO2. Perceba que aqui eu tenho então um zinco, aqui também um zinco, um carbono, 2 oxigênios, e aqui um oxigênio mais um oxigênio. Então, no primeiro membro também 2 oxigênios, a equação já está balanceada. Letra B. Para cada 1000 gramas de óxido de zinco que reage, qual é a massa de zinco metálico obtido? Bom, dados que a massa do zinco é 65,5 e a massa do oxigênio 16. Bom,
Então vamos à resolução da letra B. Eu repeti a pergunta aqui para a gente se orientar melhor. Também já coloquei a equação, né? Lembrando que ela já está balanceada, então basta nós resolvermos o exercício. Então vamos lá. Lembrando sempre que eu utilizo a minha terceira linha para a dúvida. E qual é a minha dúvida aí? Para cada 1000 gramas de óxido de zinco, então 1000, quanto de zinco metálico será obtido? Então, eu quero saber a massa de zinco metálico, vou deixar aqui a massa em gramas também. Muito bem. A minha primeira linha, nós vamos utilizar para verificar a proporção da equação. Perceba que para cada 1 mol de óxido de zinco que reage, há a formação de 1 mol de zinco metálico. Então a proporção aqui está de 1 mol para 1 mol. Ok. Agora perceba que temos incoerência na unidade. Aqui está em mol, aqui está em gramas. Então não dá para estabelecer a regra de 3 ainda. Então o que eu vou fazer? Usar a segunda linha para a conversão de unidades. Então eu preciso converter aqui de mol para gramas. Da mesma forma eu preciso converter aqui de mol para gramas. Muito bem. Aqui o zinco está fácil. Já tem a massa aqui, 65,5. Então já vou colocar logo aqui que 1 mol de zinco equivale a 65,5 gramas. Agora, ZNO, a gente pode calcular aqui sem problema nenhum. Eu tenho aqui então 65,5 do zinco, mais a massa do oxigênio, que é 16. Então, fazendo essa continha aqui, eu chego em 81,5. Ok? No caso aqui, gramas por mol, né? Então, 1 mol de ZNO, de óxido de zinco, né, equivale a 81,5 gramas. Ok? Muito bem. Fazendo essa continha aqui, né, agora já deu para estabelecer a regra de 3, grama com grama aqui também, faço a multiplicação cruzada. Então eu vou ter aqui que 81,5 vezes x será igual a 1000 vezes 65,5. Vou passar 81,5 dividindo, então 1000 vezes 65,5 dividido por 81,5. E aqui, resolvendo essa continha, eu chego num valor aproximado de 803,7 gramas. No caso aqui, de zinco metálico. Belezinha, pessoal? Tranquilo? Então, basta se lembrar. Terceira linha, dúvida. Primeira linha, proporção dada pela própria equação química, que é a nossa certeza. E a segunda linha, a gente faz a conversão das unidades quando for necessário. Belezinha? Ok, vamos prosseguindo então. Questão número 2. O clorato de potássio pode ser utilizado para a produção de oxigênio em laboratório. Quando aquecido na presença de um catalisador, o clorato se decompõe produzindo, além do gás desejado, que é o gás oxigênio, o cloreto de potássio. Então, foi dada a equação aí, já está balanceada, né? Eu já percebo os índices aqui fazendo o balanceamento da minha equação. E aí, eu estou pedindo o quê? Determine o volume de oxigênio. Então, eu quero saber o volume de oxigênio. O volume é dado em litros. Produzido quando 1 mol do clorato de potássio é consumido. Então, eu quero saber quantos litros de O2 são produzidos quando 1 mol do clorato é consumido. Agora, atenção. Preste atenção que o enunciado fala aqui, ó. Determine o volume de oxigênio medido nas CNTP. Nós já conversamos sobre isso. CNTP é condições normais de temperatura e pressão. E nós sabemos que o volume molar na CNTP, eu estou te lembrando aqui, ó, é 22,4 litros. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Eu tenho então a minha equação aqui. Vou utilizar aí, de novo, começando pela terceira linha,
para formular a minha dúvida. Eu quero saber quando 1 mol do clorato de potássio reage, quanto de oxigênio, né, qual o volume de oxigênio obtido. Aqui de X, e eu quero que o meu X aqui saia em litros. Muito bem. Eu vou utilizar a primeira linha para verificar a proporção que é dada na equação química. Então perceba que aqui, para cada 2 mols do clorato que reage, há a formação de 3 mols de oxigênio. Muito bem. E aí eu verifico, dá para formar a regra de 3? Mol com mol. Ok, mol com mol, beleza. Mas aqui está em mol com litros. Bom, tem incoerência de unidade, então eu vou precisar da minha segunda linha para fazer a conversão das unidades. Bom, mol com mol aqui eu não preciso fazer nada, né? Basta repetir, já está na unidade correta, não preciso mexer em nada desse lado aqui. Agora aqui, eu preciso passar de mol para litros. Como se trata de um gás, o gás oxigênio, e estamos na CNTP, para cada mol na CNTP, 22,4. Como eu tenho 3 mols, então 3 vezes 22,4 litros. Ok? Agora sim, mol com mol, litro com litro. Então as unidades estão adequadas. Podemos então fazer o nosso cálculo estequiométrico agora, resolvendo a nossa regra de 3, multiplicação cruzada. Então eu vou ter aqui que 2 vezes x será igual a 1, que multiplica 3 vezes 22,4. O 2 está multiplicando aqui, eu vou passar dividindo. Então aqui nós vamos ficar com x é igual 3 vezes 22,4 vai dar 67,2. O 2 estava multiplicando ali, passei dividindo. Então eu vou ter que x é igual a 33,6 litros. Litros de quem? De gás oxigênio. Tá aí. Belezinha, pessoal? Muito bem. Bom, meus queridos, então essa foi a nossa aula sobre os casos gerais de estequiometria. Eu espero que vocês tenham entendido, ok? Se não entendeu, por favor, assista mais uma vez essa videoaula. Persistindo as dúvidas, entre em contato comigo. Eu estou à sua disposição, ok? E se sentir vontade, deixe um comentário aí que eu vou ter o maior prazer, o maior carinho em ler, ok? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!